Boa noite, queridos. Graça e paz a todos vocês. Hoje é um dia daqueles, né? Onde a gente já viu o Senhor fazer tantas coisas. E a sensação que eu tenho é que a gente vem de uma semana onde nós temos muitos motivos para estarmos aqui hoje adorando a Deus. Eu não sei quantos de vocês, neste momento, têm pelo menos 1001 razões para agradecer a Deus por alguma coisa. Quantos de vocês estão aqui com os corações agradecidos? Graças a Deus. É impressionante como Deus cuida de nós, não é, irmãos? Todos os dias, todos os instantes, a gente percebe muitas coisas, mas há tantas coisas que a gente nem viu. E Ele nos guardou, nos livrou, Ele nos impulsionou, abriu porta, fechou porta, evitou tragédia. A verdade é que o Senhor é esse Deus responsável. É diante desse Deus que nos apresentamos agora em adoração, com os corações agradecidos, voluntários. Tenho certeza que não há ninguém aqui dentro que está coagido a estar aqui. Está porque ama a Deus, está porque está agradecido, está porque confia e entende que não há melhor lugar para se estar senão na presença do Senhor. Eu quero convidá-los a se colocar de pé, todos, e entrando com o espírito agradecido, com a alma regozijante de tanta alegria e gratidão. Quero convidar vocês a aplaudir ao Senhor comigo, mas agradecido. Que seja por gratidão agora. Por quanto tempo você ficaria agradecendo a Deus? Aplauda o Senhor por gratidão. E entremos em adoração pelo louvor nesta noite. Graças a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, tem cuidado de cada um de nós. Seu amor e sua graça nos alcançou, nos dando a possibilidade de uma nova vida nele, de uma nova história nele. Amém? Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Deus, por lembrar de mim e pelo teu favor, me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer. Você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. A honra, a glória,
história, me fez do que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. O Senhor, bom é estar na tua casa, bom é estarmos reunidos neste lugar com um só propósito, de nos achegarmos um pouco mais a Ele, de ouvirmos o que Ele tem a dizer para nós, não é verdade? O Senhor tem coisas surpreendentes para nós, queridos. O Senhor tem coisas novas, e sempre coisas novas, e sempre coisas novas, porque na medida que crescemos e amadurecemos, mais tem Ele para dizer e revelar a nós. Nosso Deus é Deus das coisas inéditas. Aquilo que antes a gente não podia compreender, hoje já podemos, porque antes éramos meninos, mas agora as coisas de meninos ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo na presença do Rei. Nossa mentalidade se expandiu, nossa capacidade de amar e de perdoar aumentou. Por isso, na presença do Rei haverá coisas grandiosas para nós, porque todo aquele que se abre para Ele tem o favor dEle, tem a graça dEle, tem o amor dEle revelado. Amém? Te louvamos essa noite, Senhor, te adoramos, exaltamos o Teu nome, elevamos o Teu nome. Reina sobre nós, Senhor. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Teu reino não passa.
estou lendo na Bíblia Viva, a partir do 19, versículo 19, diz assim: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo pode estragar-se ou ser roubado. Guardem sim coisas preciosas nos céus, onde nunca perdem seu valor e estão livres dos ladrões. Se as riquezas estiverem no céu, seu coração também estará lá. Se o seu olhar for puro, haverá brilho do sol na sua alma. Mas se seus olhos estiverem cobertos de maus pensamentos e maus desejos, você estará em profunda escuridão espiritual. E como pode ser terrível essa escuridão? Vocês não podem servir a dois patrões, Deus e o dinheiro, porque vocês odiarão a um e amarão o outro. Não se preocupem com essas coisas. Portanto, meu conselho é: não se preocupem a respeito do que comer, do que beber, do que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que o comer ou o vestir. No 31 diz assim: portanto, não se preocupem de forma alguma com as necessidades de comida ou roupa suficiente. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham de ter todas essas coisas, estão muitíssimo interessados nelas. Mas o Pai Celestial que vocês têm sabe muito bem todas as coisas que vocês precisam, e Ele as dará a vocês, se vocês o colocarem em primeiro lugar nas suas vidas. O Senhor é capaz de nos maravilhar. Ele é Deus que nos faz maravilhas. No dia a dia, a gente se enterra em problemas, a gente se enterra pensando em dívidas, a gente se enterra pensando em coisas, a gente se enterra pensando em contas e esquece e passa despercebido a maravilha que é servir ao nosso Senhor, a capacidade que Ele tem de nos surpreender quando nos entregamos a Ele, quando entregamos a Ele as nossas ansiedades, os nossos medos. Deus é capaz de nos surpreender, queridos. O que Ele diz é: me coloquem em primeiro lugar, busquem a minha vontade, o meu reino e a minha justiça, e tudo o que vocês necessitarem, tudo o que vocês necessitarem, eu darei a vocês. Diz o Senhor Jesus: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é a quantidade de likes que você ganha na tua rede social. Não, não. Não é a quantidade de roupa do dia que você tira a foto e coloca lá. Não, não. Não é a quantidade de aprovação dos seres humanos que você tem que te leva a algum lugar. Não é aquilo que as pessoas esperam de você que te levam a algum lugar. O que te leva a algum lugar é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É você buscar a sua justiça. É você botar todo o teu tesouro no céu, toda a tua expectativa no Criador, e todas as tuas necessidades serão supridas nele. O Senhor é Deus de coisas grandiosas. Não é Deus das coisas pequenas deste mundo, mas é Deus das coisas que são eternas. Coloque o teu coração nas mãos do Senhor e viva a maravilha que é servir a Ele. Esse é o nosso Deus, Deus de novidade de vida, Deus de possibilidade, Deus de milagre, Deus de coisas grandiosas, Deus de prosperidade. Ele deseja o teu coração, a tua vida, os teus pensamentos, a tua hora do dia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Sempre
e que não passe de nós. Por isso eu derramo o meu melhor nos teus pés. O meu melhor nos teus pés. Aleluia. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Querido, não dê o teu melhor. Não dê o teu melhor para aqueles que não sabem o teu valor. Não dê o teu melhor para aqueles que não acreditam em você. Não se dê esse trabalho de ficar se justificando para quem não quer saber da tua história. Teu melhor, quem merece é o Senhor. Teu melhor, quem merece é Ele. E todas as coisas que você fizer, você fará da melhor forma, porque todas as coisas serão como para Ele. Amém? Esse é o nosso Deus. Seja reconhecido aonde você estiver, pela excelência, pela graça e pelo teu amor que te alcançou. Amém? Nós te amamos, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto diante a Ti, Buscai primeiro o reino de Deus, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim, primeiro a sua justiça, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer.
dá sentido à nossa caminhada. Eu não preciso ser Conhecido por ninguém. Eu não preciso não, Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Essa é toda a nossa glória, Senhor. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu. Tua presença, Pai. Tua presença terá nobreza, Pai. Tudo que fizermos, se a Tua presença for notória naquele lugar, terá grandeza os nossos sonhos, se a Tua presença for notória em cada lugar que estivermos, Senhor. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua graça é o meu prazer. Sim, é Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. Diga a Ele, igreja. Diga a Ele, igreja, na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, com os teus filhos. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. 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 No Santo dos Santos, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
nos chamou para servir. Nossas vidas perdem o sentido quando não servimos como deveríamos servir. Quero pedir que você me ajude agora. Você sabe que um abraço pode curar uma pessoa. Um abraço pode mudar a vida de uma pessoa, principalmente quando ele é dado com sinceridade, com a verdade. Então, queria sugerir que você emprestasse, cedesse seus braços para Deus esta noite e abraçasse com um abraço fraterno, com entranhados afetos, com amor genuíno, uma meia dúzia de gente que está aí ao seu redor. Saudasse com paz, com alegria. Muito bem, minha gente. Tá. Sejam bem-vindos ao nosso encontro esta noite. Essa é uma noite muito preciosa. Eu tive conversando com São Pedro essa tarde e pedi a ele que deixasse vocês por mais tempo aqui, de forma que a chuva vai cair e vocês não vão poder sair, vão ficar presos aqui. Gente, é uma alegria enorme poder estar com você essa noite. Eu me sinto assim com saudade. Domingo passado precisei ser gentil e ceder o púlpito para meu amigo que vinha da Colômbia, mas eu estava com minha língua coçando, querendo compartilhar com você algumas verdades do Evangelho, mas hoje eu tenho o privilégio de fazer isso. Me sinto extremamente devedor à grandeza do Espírito da Palavra dessa noite. Desde que eu saí de casa, que eu venho pedindo a Deus que me dê graça para expor uma palavra tão séria, tão profunda, e fisicamente me sinto tão aquém das energias necessárias para expor a palavra dessa noite. O tema da palavra é: nosso destino é virar pão. Nosso destino é virar pão. Meu destino e o seu destino é que nós nos transformemos em pães. Eu estava aguardando esse tema para a mesa eucarística, mas hoje à tarde o Espírito Santo moveu meu coração, me fazendo entender que há sempre um pão fresco para ser compartilhado. Então eu não vou deixar esse pão envelhecer, eu vou compartilhar com você essa noite. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nosso destino é virar pão. Nós fomos predestinados para isso. Nossa natureza é para fora. Todo corpo, seja ele institucional, seja ele uma família, seja ele uma grande corporação, seja ele um indivíduo, todo organismo, seja físico ou jurídico, ele tem sua função para fora, tem lá a sua função social. Toda organização deve ter dentro de si, para ser saudável, sua propositura para fora. Toda empresa que vive para dentro, ela será asfixiada por si mesma.
toda família que vive na realidade do ensimesmamento vai falir. Todo indivíduo ensimesmado será um perigo para ele mesmo, será um autossabotador, porque nossa estrutura psíquica, física, emocional, ela é para fora, ela vai além dos limites da nossa realidade pessoal. E quando nós falhamos nessa tarefa, nós ou sabotamos nossos ambientes, ou sabotamos nossa própria vida. A palavra sabotar, ela nasce na França, é a palavra sabote. Na época da Revolução, na França tinha uns caras corajosos. Quando as locomotivas vinham com seus vagões para fazer o seu curso na distribuição dos bens de consumo, havia um grupo de pessoas que eles arrancavam os trilhos, de formas que quando vinha a locomotiva e seus vagões, sem trilho, elas tombavam. E apelidaram essa atividade de sabotagem, sabote. Há pessoas que se auto-sabotam, arrancam o trilho da sua própria locomotiva, quando deixam de servir ao próximo. A experiência cristã nos remete ao serviço ao próximo. A função principal da atividade cristã é servir ao próximo. Nós existimos como igreja por causa do próximo, não por causa de nós. E se nós decidirmos viver uma experiência cristã na dimensão de nós mesmos, estamos enganados com relação à experiência cristã. A experiência cristã não tem tudo a ver em traga o seu marido de volta em 7 sextas-feiras, você entrega o seu tudo e você sai daqui com um carro 0 quilômetro. Essa atividade, ela é hedonista, montado no mais perverso espírito de egoísmo. É uma atividade egóica que controla ou tenta controlar o mundo à sua volta em função de si mesmo. É um sistema solar fracassado, porque a experiência cristã vai me impulsionar na sua direção, não na minha própria direção. Vai na contramão de toda a proposta dos seres humanos que estão desplugados da realidade de Cristo. Eu pedi você abrir a Bíblia em algum lugar? Obrigado. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Todos estão me ouvindo bem, com clareza? Aqui me ouvem bem? Não, parece que não ouvem bem. Aqui me ouvem bem? Com clareza? Do meu lado direito, mais ou menos, ou me ouve com clareza? Bem bacana. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito eterno. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ponto. Quero parar aqui. Deus tem um propósito eterno, um propósito que não aconteceu no tempo, aconteceu antes do tempo ser tempo, aconteceu no quarto tempo, na eternidade. Lá Deus criou um plano eterno, um plano que não pode ser mudado. E o plano é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para isso, o universo foi construído, para que eu e você nos tornássemos a semelhança de Cristo. A história é muito maior, eu estou pegando um fragmento do pensamento para objetivamente
falar sobre o pão que estamos destinados a ser. Na mente divina, Jesus é o modelo, é o protótipo, Jesus é o paradigma de todos os homens. Me lembro que antes de sua morte e ressurreição, Jesus era chamado de o unigênito de Deus, unigênito, o único do gênero. Depois de sua morte e sua ressurreição, Jesus passa a ser chamado de o primogênito, ou seja, o primeiro dessa nova criação que tem sua origem nele. Ele é o ponto de partida, ele é o modelo inspirador para todos os homens. E nós fomos predestinados por Deus para sermos semelhantes a ele. Então, se eu tenho um modelo, um filtro, se eu tenho esse paradigma diante dos meus olhos, eu preciso, a cada dia que eu vivo, ir me tornando na imagem dele, reproduzindo seu ser, reproduzindo sua mentalidade, reproduzindo seu padrão de viver. Um dia Jesus estava com seus discípulos reunidos e ele diz para eles, ele conta uma história. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diferente de grandes mestres que você aprende com ele, Jesus se atreve a romper com este modelo e criar uma escola que não se aprende com ele, mas se aprende dele. Aprender dele é diferente de aprender com ele. É mais do que uma relação didática na construção da nossa amizade com Jesus. É que ele se expõe, ele se mostra como o primeiro desta nova série de homens que estão comprometidos com o propósito eterno de Deus, daqueles que foram predestinados para esse mistério. Nós temos em Jesus o primeiro da criação. E todos nós estamos predestinados para seguir seu caminho. Então, hoje minha proposta é manter um olhar nele, para aprendermos dele. Tudo bem para vocês até agora? Vamos lá, gente, vamos para mais um texto. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Eu vou colocar a palavra com todo cuidado, como alguém que não quer construir uma parede torta, não é? Eu vou colocar o prumo, vou bem devagarzinho para a gente construir uma ideia sensata, sólida, e você possa sair daqui edificado. Foi Noé. Noé mandou um recado. Troquem seus carros por balsas. Sim, senhor, seu Noé. Vamos lá, a leitura desse texto. Vocês que estão nos ouvindo pela rádio, ou estão nos assistindo ao vivo aí, pelo mundo afora, pela internet, ou nos assistem pela TV, saibam que nós estamos aqui debaixo de um toró. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, criando uma relação entre cada membro do corpo de Cristo e Jesus. Ele está dizendo que nós pertencemos a um único pão e que o corpo de Cristo é um único pão. Escute aqui, gente, preste atenção, por favor. Jesus é um pão. A igreja faz parte desse único pão.
Eu e você fazemos parte deste pão. Não nos percamos desta ideia, porque esse é o nosso destino na vida, se tornar pão, ser pão. Nossa missão é alimentar a comunidade onde nós estamos, seja ela a comunidade da nossa família, a comunidade do nosso labor, a comunidade da nossa convivência. Eu e você temos um destino: alimentar nossos amigos com a nossa vida, porque fazemos parte deste único pão. Jesus, no capítulo 6 de João, ele diz coisas impressionantes. Antes do capítulo 6, eu quero ir ao capítulo 12, versículo 24, que é um dos textos mais preferidos do meu coração. 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ponto, eu quero parar aqui para voltar ao meu texto predileto. Você já deve ter cansado de ouvir esse texto, e eu recitar esse texto. Mas nós vamos não só ouvir, mas vamos entrar no espírito desse texto. Ouvir e decorá-lo não é suficiente. Precisamos viver na dimensão da realidade desse texto. Por isso eu insisto, não é? Jesus chama os homens de grão de trigo. Ele se chama de grão de trigo. E ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Tenho explicado a vocês que o grão de trigo, ele tem uma casca que o protege. Mas a mesma casca que protege o grão de trigo é a casca que limita o grão de trigo. Ele nunca vai virar pão se ele se recusa a morrer na dimensão da terra. Se ele se recusa a morrer na dimensão da sua casca. Eu disse para você que cascas são elementos de proteção que nós criamos para nós. Nós, quando somos traídos na nossa relação, nós criamos cascas protetoras. Como pessoas feridas, nós vamos viver tentando nos proteger de uma nova traição a vida inteira. Quer ver uma coisa? Eu vou começar a sentença e você vai terminar, tudo bem? Eu começo e você termina. Homem é... Homem é tudo igual? Não é, desculpe senhora, mas homem não é tudo igual. É mentira. Mas, porque saímos feridos de uma relação, criamos para nós cascas de proteção, afirmando aquilo que não é verdade. Mulher não é tudo igual, homem não é tudo igual, pastor não é tudo igual, advogado não é tudo igual, médico não é tudo igual, engenheiro não é tudo igual, mecânico não é tudo igual, pedreiro não é tudo igual, ninguém é igual a ninguém. Somos seres únicos, com experiências únicas, e precisamos estar abertos para compreender o outro, e nossas cascas são impeditivas, não nos deixam romper. Vivemos nos protegendo o tempo inteiro. Criamos personalidades encobridoras para impedir que as pessoas tenham acesso a nós. Às vezes recalcados, maltratados, rechaçados. Nós criamos personagens para esconder quem nós somos, às vezes por vergonha de ser quem somos e não sermos aceitos. Então a casca é muito perigosa para o grão de trigo. Disse Jesus que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. E Jesus está falando que o grão morre quando morre na dimensão da casca. Porque quando o grão morre na dimensão da casca, a vida do grão está dentro da casca. A possibilidade de eu me tornar um trigal, de ser um trigo efetivo, é quando a casca se rompe. Quando a casca se rompe,
eu tenho a possibilidade de eu ser eu. Eu dizia outro dia que, quando eu sou único, brilhante, poderoso, transformador, belo por essência. Mas quando eu uso as imagens falsas, os pronunciamentos falsos, para esconder a minha verdadeira identidade, eu corro o risco de me tornar um bipolar, uma pessoa que ninguém conhece de verdade, de múltiplas personalidades. Jesus disse que essa pessoa vai morrer só, porque ninguém aguenta, ninguém suporta uma pessoa que vive baseada na proteção da sua autoimagem, que nunca se revela quem é de verdade, que a gente está sempre se assustando com aquilo que revela o próximo dia, dorme com um sorriso e acorda de mau humor, passa o dia cantando e a noite batendo tambor. Quem aguenta? O destino de um grão que não morre na dimensão da terra, um grão que resiste ser humano de verdade, vai morrer solitário. Depois não diga que eu não avisei. Já volto aí. Gente, depois não diga que eu não avisei. Pessoas que vivem protegidas por essa casca, impedindo que as pessoas tenham acesso a elas. Estamos sempre nos assustando com elas. Essas pessoas vão morrer solitárias, sós. Ninguém suporta viver essa aventura diária. Todo dia parece que eu estou casado com uma outra mulher. Não é que melhora, não, é que vai criando uma confusão. Eu não sei quem é. É controlada por um humor que não é estável. Não tem a cabeça no lugar, não tem as emoções no lugar. Não tem um gênio, tem um demônio. Vive perturbado a vida inteira. Quem aguenta isso? Aí Jesus está dizendo: se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Ah, mas se morrer? Ah, meu filho, se morrer, você vai produzir muito fruto. Fruto é aquilo que está dentro da nossa essência. Fruto é o que a mangueira dá, porque ela é mangueira. Fruto é o produto que sai de nós para alimentar os outros que estão do lado de fora. Jesus disse que eu preciso morrer nessa dimensão, na dimensão daquilo que me esconde, daquilo que me faz não humano, um anti-humano, uma identidade secreta. E ele diz: mas se você morrer, se esse grão morre, ele vira um trigal. Hoje à tarde, eu estava lendo uma das poesias mais duras do nosso príncipe da Tropicália. Ele escreveu uma poesia chamada Drão, em homenagem ao seu amor com sua esposa, Dona Sandra. Ele escreve a poesia chamada Drão. Drão é uma poesia assim que arranca lágrima dos mais sensíveis. Dizem que o poeta só é poeta se sofrer. Canta a Dona Nana Caymmi, né? O poeta só é poeta se ele sofrer. Então, eu estava lendo a poesia, analisando a fala do seu Gilberto Gil, e tem um fragmento desse texto que eu gosto muito. Ele diz que o amor é como um grão. O amor é como um grão. Ele morre, nasce trigo, vive, morre,
pão. Eu disse, essa evolução do amor é uma evolução fantástica. Nós temos ciclos na nossa vida. Há o ciclo de trigo, há o ciclo de morte, há o ciclo de vida, há o ciclo do trigo e há o ciclo de pão. Para minha dor e tristeza, alguns dos meus amigos não estão se tornando pão, estão ou vivendo na dimensão de um grão com casca, se recusando a morrer a morte do grão, ou quando se esforçam um pouco mais na compreensão e na profundidade da sua relação com Cristo, morrem e viram trigo, mas se recusam a se tornar pão. Sabe, são processos semelhantes. Eu deixo de ser religioso, o Evangelho de Jesus me libertou, e eu não vivo no padrão medíocre da religiosidade, do padrão do pensamento mediano. Eu evoluí. Sim, você deixou de ser religioso, mas se tornou o quê? Ou no que você se tornou? Deixar de ser religioso é um passo na direção de se tornar espiritual. Mas muitas vezes, gente, em nome de um divórcio com a religiosidade, nós estamos parados no meio do caminho. Não contribuímos com mais nada na nossa vida. Vivemos para dentro do nosso umbigo. A morte da religião na nossa vida vai suscitar um novo padrão. O padrão de trigos intensos que estão dispostos a se tornar pão. Vivemos no meio de uma sociedade líquida e faminta, cujo o desespero é constante diante dos nossos olhos. Se eu e você não estivermos dispostos a nos tornar pão que alimenta, pão que fortalece, pão que dá vida, nós não vamos cumprir o nosso papel individual, na missão que fomos predestinados para ser, tais quais Jesus. E agora sim, parando para pensar no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo São João, talvez seja o texto que mais Jesus vai falar de pão, quando fala de si mesmo. Ele diz, e contrariando todo mundo que está ali, um grupo de religiosos que abraçaram a religião como estilo de vida de seus pais, herdaram um pensamento religioso, sem o compromisso de ter uma relação com Deus, simplesmente cumpriam protocolos, e é isso que o religioso faz, cumprir protocolo, ter uma relação cultica com Deus. É o que eu faço quando eu sou um grão que me recusa a morrer. Eu vivo numa relação cultica, ou cultual, onde eu canto, levanto minhas mãos, mantenho minha aparência de pessoa calma, tento falar com volume mais baixo, porque assim eu dou a entender que eu estou me tornando alguma coisa, mas na prática é uma broa dura. Eita lá. É uma broa dura, sem gosto, mal feita. Não é pão que alimenta, não é daquele pão que não precisa guardar para o dia seguinte, que tem uma reserva na sua natureza, que todo dia vai virar um pão novo. Essa noite para mim foi uma noite marcante. Vou abrir um pouco da minha particularidade. Já era mais ou menos meia-noite, mais ou menos isso, e eu estava adorando. Clarice foi para o quarto, Clara estava deitada numa caminha extra lá no nosso quarto, e eu comecei a pensar no pão que eu estava me tornando. E eu descobri naquele momento de mergulho para dentro, nesse mergulho endorcista, que
Eu estava amando mais minha mulher do que jamais amei antes. Hoje eu acordei amando minha mulher mais do que eu amava ontem. E no meio da madrugada eu não me contive, eu acordei ela e disse: meu amor, não pode passar de hoje. Eu preciso compartilhar com você uma coisa. Querida, eu estou amando você mais do que amei ontem, disposto a te servir pelo resto da minha vida. Eu quero ser seu samurai. Sou tão feliz. Não conhece esse corinho, não? Cara, assim, o meu sentimento era de um fogo. Não passava pela sexualidade, passava pela consciência. Cara, essa mulher aguentou tantas coisas ao meu lado. Algumas delas eu precisava me lembrar quando eu mergulhei para dentro. Eu precisava me lembrar, minha consciência, com a ciência, com o conhecimento, com a ciência que eu tinha, com o conhecimento que eu adquiri, naquele mergulho endorcista, o Espírito Santo diz: você nasceu para alimentá-la, arrancando pedaços de você. Não estou fazendo um discurso de vanglória, tem nada a ver com isso. Tem a ver com que cada um de nós precisamos nos remeter a uma dimensão, a dimensão daquilo que nascemos para viver, nessa dimensão, na dimensão de irmos nos tornando pão que alimenta, pão que reparte de si. E em João capítulo 6, quando Jesus, no meio dos religiosos, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que fuzuê! Para nós uma glória, nós cristãos dizemos: que lindo que Jesus falou. Bicho, isso gerou, bicho não, irmão, paz do Senhor. Isso gerou uma confusão, um fuzuê, porque Jesus está no meio do vespeiro, quando ele está em João capítulo 6, ele está ali na sinagoga de Cafarnaum. Amigo, fala isso de dentro da sinagoga de Cafarnaum. É chamar o bicho para a briga. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que vocês precisam. Eu sou aquele que quem de mim se alimentar, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu guardei esse segredo para falar para vocês aqui, no lugar da minha habitação. Jesus morava em Cafarnaum. E aqui no meio da minha habitação, dentro dessa sinagoga, eu quero dizer para vocês: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus não está com um discurso canibal, antropófago. O discurso de Jesus não é esse. Jesus entrou na dimensão da sua natureza dadivosa. Ele encarnou a natureza humana para dar nacos. Naco, pedaço? Você nunca... Alguém me pediu: me dá um naco desse pão que tu está comendo aí, um naco, pedaço. Jesus arrancou nacos de si, pedaços de si, e distribuiu entre aqueles que lá estavam, para comerem dele. A resistência a essa dimensão da nossa vida será um problema, porque nós vamos parar no meio do caminho de um processo. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 17, ele diz: aquele que começou a boa obra em nossa vida, na minha vida, na sua vida, ele há de concluí-la até o dia de Cristo. Quanto mais tempo... Não, gente, se é para aplaudir, vamos aplaudir com vontade, né? Vamos aplaudir com vontade.
É assim, ele vai terminar. Agora, a resistência ao término será uma grande complicação para nós. Porque quanto mais nós resistirmos nesse processo de nos tornarmos pão, mais nós vamos sofrer. Porque é uma questão de natureza. Você nasceu em Deus, você nasceu para doar tudo que você é. Meus recursos sustentam meus relacionamentos. Repeat, please. Mais uma vez, agora com força e com ânimo. Todos os recursos que eu tenho. E não pense na dimensão monetária, porque seria reduzir demais a grandeza de tudo que eu tenho. Quando eu reduzo tudo que eu tenho na dimensão monetária, eu emagreci muito a minha vida. Eu tenho mais recurso do que monetário, e muito mais. E meus recursos, eles vão sustentar meus relacionamentos. Todos os recursos que eu tenho, os intelectuais, minhas habilidades, meus dons, meus talentos, as riquezas que estão dentro de mim, não são para mim. Paulo dizia assim: nós pobres, vós ricos. Nós pobres, porém enriquecendo a muitos. Nossa missão é enriquecer os outros. Não é um diálogo franciscano. Não é isso. É que para Paulo, a missão de cada cristão é facilitar a vida do outro. Que outro é? Talvez esse que esteja do seu lado. Talvez. Não dificultar, não embaraçar. Sabe, favorecer. Isso não é papel de bobo, é papel de pão. O bobo bloqueia o outro. O tolo impede o outro. Mas os que nasceram para ser pão são promotores da relação. A missão deles é colocar os outros para cima. E não importa se eu fico rico ou não nessa relação, isso pouco me importa. A minha missão é facilitar o outro. Paulo diz: nós pobres, vós ricos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu explicar isso aqui direitinho. Eu não tenho um navio, viu, gente? Eu não tenho um navio. Mas o terei, se isso for necessário para o cumprimento da minha missão. Eu não tenho um avião. Dá para perceber, né? Eu não tenho um avião, mas o terei. Se isso fizer parte da minha missão, aquele que me comissionou, aquele que me deu visão, também vai gerar a provisão. Ou seja, eu não preciso ter nada para possuir tudo. Meus amigos, e também aqueles amigos, e melhor para eles que andam perto de mim, andam do meu lado, conhecem minha conduta. Não réproba. Eu sou um facilitador da vida das pessoas. Eu crio relacionamentos. Eu promovo os outros. E não estou aqui de olho em centavo, ou de qualquer outro benefício advindo da relação. A minha missão é ser pão, não só na vida da minha mulher e dos meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos. Seria também reduzir muito a dimensão da grandeza do trigal que eu tenho me tornado ao longo da vida. Eu tenho facilitado a vida de casais, tenho facilitado a vida de empresários. Alguns de vocês são testemunhas e não podem ocultar para si mesmos a importância da minha influência sobre a vida financeira, vida familiar, vida profissional daqueles que estão próximos de mim.
porque eu tenho me dado meu tempo, dado minhas habilidades, dado meu saber, doado parte da minha natureza, doado minha oração, minha força, meu ânimo, e tudo que eu quero ser é um pão, e nada mais do que um pão. Essa é a missão de Cristo, essa é a missão da igreja. Nós nascemos para nos tornar pão, pedaços que alimentam a multidão, capazes de serem multiplicados muitas vezes mais, pedaços de pão que alimentam mesmo multidões. E quanto mais profundo nós nos tornamos em Cristo, maior grandeza tem a nossa história, que necessariamente não precisa estar num outdoor, que necessariamente não precisa estar na lápide de um túmulo, que está escrita no livro da vida. Essa história é escrita por Deus, e o que me importa é o que Deus está pensando de mim. Eu quero chamar os meus amigos, estou chegando ao fim, eu quero chamar os meus amigos a terminarem seus processos, a permitirem que Deus conclua seus processos na nossa vida. Se eu comecei um grão sem vida, eu dizia um grão, que é colocado dentro de um cofre, daqui a 10 anos eu vou abrir o cofre, chamar meus netos e dizer: filhinho, aqui está um grão de trigo. É um grão que se recusou a cair na terra. Será grão, mas não terá função. Seu expediente está encerrado. Mas se ao invés de eu colocar esse grão no cofre, eu decido plantá-lo numa terra propícia, num ambiente propício, esse grão vai virar um trigal. E trigal que é, vai se tornar uma saca, vai se tornar grãos beneficiados, vai virar um trigo possível de se tornar pão. A sua história precisa terminar na conclusão disso. Bispo, eu iniciei minha carreira, mas estou parando aqui no meio do caminho porque eu estou confuso, eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo. Morra. É simples assim. Morra para uma dimensão, a dimensão de Cristo. Você não precisa ser um religioso adoecido, mas você precisa se tornar um pão que alimenta as pessoas que se aproximam de você. Não pode ser um faminto a vida inteira, sempre dependendo de comer dos outros. Há uma hora que você precisa repartir. Eu pastoreava uma igreja numericamente grande, e tinha uma senhora que, domingo após domingo, ano após ano, terminava o culto, e ela vinha e me dizia: mãozinho, mãozinho. Ela suprimia, né? Para dar a ideia de carência, ela suprimia. Ao invés de chamar irmãozinho, ela dizia: mãozinho, mãozinho, mãozinho. Mãozinho, mãozinho, aquela cara de tristeza, ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Mãozinho, 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 ora por mim. Um dia eu parei e disse: minha irmã, por que a senhora está pedindo oração? Eu achei que ela tinha um problema grave, crônico, que a cronicidade tinha tomado conta da vida dela. Eu disse: minha irmã, qual é o problema que você tem que todo culto, quando termina, você vem pedir oração? Ela disse: não, nada especial, é porque, assim, humildemente eu vim pedir oração. Eu disse: mas domingo após domingo, eu estou precisando da sua oração, e a senhora continua pedindo oração domingo após domingo, domingo após domingo, um ciclo que não termina. Se você entrar pela história do coitadismo, você nunca mais vai sair de lá. Você é um trigo que morre, trigo, nasce, morre trigo, vive pão. Você nasceu para alimentar. Cristo agora habita dentro de você.
Ou será que Ele não habita em você? A sua experiência ela é intelectual, da fé ela é intelectual, ela não é experiencial. Você nunca teve uma experiência com Deus. Aí eu entendo. Mas se você teve uma experiência com Deus, Jesus passou a habitar dentro de você. O dia que eu entendi isso, eu estava vivendo um momento trágico da minha vida, assim, era uma porta aberta para o coitadismo. E aí, lendo o apóstolo Paulo, eu entendi o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim. Porque eu vim de uma cultura que, quando você tinha alguma sensação no meio da oração ou do culto, naquela cultura se dizia assim: eu recebi uma visita de Deus. Visita de Deus. Ora, se Deus habita em mim, Ele não visita a minha vida, Ele habita em mim, Ele mora dentro de mim, Ele atou redes no meu coração, Ele está plantado na minha vida, Ele está dentro deste tabernáculo, tabernaculando nesse tabernáculo vivo, terrestre, porém vivo. Se Ele habita dentro de mim, não há problemas que eu não possa, com Ele, nele, por meio dEle e para Ele superar. Eu tenho o Espírito da ressurreição dentro de mim. O Espírito resiliente habita dentro de mim. Com isso eu não quero dizer que a gente não tenha que pedir oração, pedir ajuda a alguém. Isso é necessário, faz parte da vida. Agora, o que não pode? Eu passar 10 anos da minha vida dizendo: mãozinho, ora por mim. Porque haverá um momento em que eu vou precisar me tornar pão e não comedor de pão. Eu estou disposto a entrar nesta natureza. Agora precisa ser maduro. Precisa ser trigo que foi esmagado, quebrantado, beneficiado, triturado, não transgênico. Trigo de verdade, que se submeteu a todos os processos. Agora não é fácil. Você tem que assumir uma responsabilidade de per si, por você mesmo. Porque passar pelo processo de... Como que chama aquele negócio, João? Pilagem, não é pilagem. Quando você passa pelo processo da pilagem, quando o pilão começa a bater, você nem sabe. Mas daqui a pouco você vai virar pão. Mas quando você perde a visão daquilo que você vai se tornar, você vai resistir. E vai dizer: não, eu não quero que a casca seja quebrada. Mas é a única chance que você tem para trazer glória para a vida das pessoas. É a única chance que você tem de alimentar quem tem fome, de facilitar a vida das pessoas. É viver uma vida quebrantada. Nós amamos grãos de trigo que estão dispostos a morrer, mas nós não suportamos os grãos que resistem ao quebrantamento da casca. Eles são insuportáveis. São insuportáveis. E esses grãos estão perto de nós. Eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã. Um desafio sem arrogância, um desafio sem a pretensão de qualquer outra coisa que não seja melhorar seu estilo de vida, melhorar seu casamento, melhorar seus relacionamentos, melhorar a sua vida. Quero chamar você a se permitir, a não ser impermeável no tratamento de Deus, porque Ele vai começar e Ele vai concluir. Sabe, a resistência, ela dói mais do que a entrega gentil e voluntária, porque Ele vai terminar. Você é dele, Ele vai terminar. Glória a Deus, mas vai doer. Ou voluntariamente, deixa Ele agir. Vire pão mais rápido. Vire pão com um pouco mais de velocidade. Senão você será um trigo que perdeu a função.
sem nenhum sentido. Nenhum sentido. Qual é o sentido de ser trigo se não vira pão? Qual é? Sabe, gente, que a maioria das pessoas que nós conhecemos, é a maioria mesmo, né? A não ser que seu ciclo seja tão miudinho e você vive dentro de ambientes ultra saudáveis, mas a maioria das pessoas que nós conhecemos, eles vivem debaixo da fúria de uma neurose não classificada por Freud, não classificada por Adler, uma neurose noogênica, uma neurose que quem classificou foi o Dr. Viktor Frankl, que é chamada de neurose noogênica, é a falta de sentido no ser. Eu sou um grão de trigo, sim, mas qual é a função de ser grão de trigo? Eu perco o sentido quando eu perco a missão de ser pão. Eu vou ser trigo por ser trigo, que não tem nenhuma importância para coisa nenhuma, se ele não estiver disposto a passar por esses processos do ciclo da vida natural. Nós precisamos morrer crentes mais profundos, viu, gente? Menos adoecidos, mais saudáveis. Mais saudáveis. Eu conversava com minha esposa outro dia, e eu estava passando por um momento de um certo desafio. Eu deveria estar irritado naquele momento determinado. E eu estava rindo, mas assim, rindo com um riso solto. Eu estava praticamente gargalhando. E ela disse: meu amor, tu está com deboche da situação? Eu disse: não, meu amor, é que essa situação vai me promover de maneira tão absurda que eu estou rindo do que tentaram fazer comigo, porque isso vai gerar um peso de glória imersível na minha própria história. Então eu não posso chorar, não posso me irritar, eu tenho que rir, porque isso aqui é uma obra de Deus para a minha promoção. Por que é que eu estou pensando com esse modelo e nessa velocidade? Porque eu já não sou mais um trigo que resiste, eu sou um trigo que já fui partido, quebrado. Eu tenho 56 anos, nem parece, né? Mas eu já tenho... eu já tenho 56 anos. E deixa eu te falar uma coisa. Como boa parte de vocês, nós já fomos esmagados de todas as maneiras. Então não resistamos. Sejamos pães. Não tem mais jeito para nós. Vamos entrar nesse forno, batizado com fogo. Batizado com fogo. Cristãos não culticos, mas supra. E vivamos amanhã, segunda-feira, a nossa maior experiência cristã. Quando a gente voltar para casa. Quando a gente voltar para casa. Quando a gente voltar para o ambiente do labor. Quando a gente encontrar aquele colega mal-humorado. Nós, os agentes libertadores. Trigos que estão virando pão. Não é possível, você está aí não, você foi embora. É teu corpo que está aqui. Nós seremos verdadeiros pães na segunda-feira. Essa noite o padeiro mexeu com a gente, amassou a massa, vai ficar descansando, porque amanhã, no fogo da experiência, nós vamos nos tornar pães. Pães que derivam do pão vivo que desceu do céu. Essa experiência é fenomenal, gente. Vale a pena se tornar pão. Vale a pena. Foi porque um homem se tornou pão que nós estamos aqui. Foi por um homem que deixou ser comido por nós e até hoje comemos desse pão chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nós estamos saudáveis aqui.
Ele cura a nossa alma, é o pão que cura a nossa alma, cura a nossa mente, cura nossas experiências traumáticas. Ele vai lá dentro e faz uma revolução no nosso metabolismo. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu e entrou dentro de cada um de nós na nossa experiência com Ele. A Ele seja a glória para sempre.